O último episódio de The Last of Us já tá na área e, gente, esse episódio tá dividindo opiniões e a partir dele muita coisa vai mudar. Bora resumir o episódio igual a gente vem fazendo com os outros? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho e também não esquece o like se você curtir esse vídeo, porque toda semana tá saindo conteúdo novo por aqui. E de cara o episódio já começa mostrando pra gente qual que é o motivo da imunidade da Ellie. Basicamente, a mãe dela estava grávida, fugindo de um infectado, porém ela acabou sendo mordida no exato momento em que ela estava dando à luz a Ellie. Ela conseguiu acabar aqui com o infectado e tudo mais, porém ela cortou o cordão umbilical do bebê depois da mordida. Então a infecção já ficou ali no sangue da Ellie naquele exato momento e é por isso que ela desenvolveu a imunidade. A Ellie posteriormente foi resgatada pela Marlene e isso explica bastante aqui o vínculo que existia entre elas e também o porquê que a Ellie gosta bastante da Marlene. Porém, voltando aqui pro presente, a gente descobre uma Ellie que tá sofrendo aqui psicologicamente por causa das coisas que aconteceram nos últimos episódios. Até porque aquele BO que aconteceu lá com o David foi muito traumático pra ela e o Joel tá aqui tentando fazer com que tenha um clima de harmonia, um clima legalzinho pra Ellie. Só que essa tristeza se dissipa somente quando a Ellie encontra algumas girafas no momento que eles estão tentando atravessar um prédio, e esse é um momento sensacional, porque pode parecer simples, mas na verdade é um indício de que pode sim existir um certo recomeço, a natureza tá tentando habitar o seu próprio espaço novamente, e pra Ellie isso é uma novidade completamente nova, digamos assim, porque ela nunca tinha visto. E é nesse momento que ela dá risada novamente, a gente percebe a cara de felicidade do Joel de ver a Ellie se divertindo, coisa que ele não via fazia tempo. Só que assim como o Joel tá feliz de ver a Ellie nesse estado, ele também tem medo do que eles podem encontrar aqui pela frente, mas a Ellie tá determinada a não desistir de tudo, principalmente por causa das coisas que ela passou. O Joel, claro que entende esse lado psicológico dela e tenta dar uma força aqui pra Ellie, dizendo que tem como superar, e ele dá um exemplo de uma própria situação que ele mesmo passou. Aquela cicatriz que ele tem aqui na cabeça, ele dizia que tinha sido por causa de uma luta e tudo mais, só que aqui ele abre o coração pra Ellie, que foi basicamente o momento onde ele tentou tirar a própria vida, porque ele não via mais sentido pra seguir em frente, até que ele acabou encontrando a Ellie. Isso, claro, por causa da morte da filha dele. E eles aproveitam esse momento pra interagir entre si, contar piadinhas, dar umas risadas, porém, né, como a gente já tá bem acostumado, não tem paz. Eles são infelizmente emboscados, atacados por um grupo de vagalumes que nem sequer sabia que eram eles ali. O Joel depois acorda lá no Hospital St. Mary's, que é a base dos vagalumes, que era assim onde eles queriam estar, né? Só que, gente, ele acorda, onde é que estou, o que está acontecendo aqui? Ele dá de cara logo com Marlene, que não quer que o Joel veja a Ellie. O Joel fica louco, né? E, bom, aqui se inicia um momento decisivo do episódio. Eu quero muito saber a opinião de você que tá assistindo aqui, se você concorda com as atitudes do Joel que ele começa a tomar daqui em diante. Isso porque o Joel pergunta da Ellie: cadê a garota? Onde é que está essa garota que eu estou protegendo desde o primeiro episódio? Ele descobre que a Ellie tá em cirurgia. E não bastasse isso, a Marlene fala: não, você não vai ver ela não. E aí ela começa a explicar pro Joel que o doutor que tá lá fazendo a cirurgia, fazendo todos aqueles estudos, ele acredita que o fungo que está na cabeça da Ellie pode sim ser utilizado para formar uma cura. Só que por outro lado, o Joel também entende que esse fungo se desenvolve no cérebro, ou seja, para extrair isso da Ellie, obviamente que eles teriam que tirar a vida dela. E pior ainda na cabeça do Joel, porque tudo isso não se passa de um teste. O doutor sim tinha feito vários testes com outros infectados, porém a Ellie era a única promissora até o momento, mas gente, é um teste. E aí, obviamente que sem essas garantias de sucesso desse experimento, o desespero toma conta do Joel, mas a Marlene não tá nem aí, ela tá decidida a continuar com esse plano, então ela manda o Joel pra fora e ainda fala pros guardas: olha só, acaba com a vida dele se ele tentar resistir. O Joel sai pé da cara porque obviamente ele está encurralado, né, meus amores? Só que durante esse translado, o Joel joga a bosta no ventilador, joga tudo pro ar e pensa: já perdi tudo, talvez eu possa perder o que já não me resta mais, que é somente a minha vida. Então ele ataca os guardas na intenção de procurar ele ali pelo hospital. E aqui se inicia um movimento que para algumas pessoas é um pouco duvidoso, mas para outras pessoas é bem heróico. Isso porque nessa tentativa de proteger a Ellie, custe o que custar, ele começa a aniquilar toda e qualquer pessoa que ele encontra na frente dele, que se mostra aqui um obstáculo para ele chegar no objetivo. Mas a gente também tem que lembrar que apesar dele estar querendo proteger a Ellie, o outro lado estava querendo utilizar a Ellie para tentar criar uma cura aqui para salvar a humanidade. E é aí que eu pergunto para você de novo: você concorda com essas atitudes do Joel? Será que ele tá usando, por exemplo, a incerteza do procedimento para tentar salvar a vida da Ellie? Ou então será que ele tá agindo como um pai tentando salvar a própria filha? Ou até mesmo será que passou pela cabeça dele que não valia a pena salvar a humanidade? O fato é que sim, as escolhas que ele toma a partir de agora mudam completamente o destino da humanidade e da série como um todo. Isso porque ele encontra a sala de cirurgia e vê a Ellie já apagada lá, sedada. E sem pensar duas vezes, ele acaba tirando a vida do Dr. Jerry Anderson, que era quem estava fazendo a cirurgia aqui na Ellie, e ameaça matar
matar todo mundo que tá ali se eles não soltarem a Ellie. Por sinal, guardem o nome desse doutor porque ele vai ter bastante importância lá na frente. Depois disso, ele leva a Ellie nos braços, mas é nítido que ele tá preocupado, pensativo se o que ele fez realmente é o certo. Ele não contava, claro, que a Marlene ia emboscar ele durante a saída lá no estacionamento. A Marlene tenta jogar na cara do Joel aqui que isso que ele tá fazendo não é certo, que mesmo que ele acabe com essa possibilidade de cura, a Ellie vai continuar crescendo num mundo sem salvação, com esses perigos ao redor. E que provavelmente a Ellie teria escolhido pelo lado certo da história, e se ela nem sequer foi consultada se ela queria ser retirada ali do hospital ou não. Mas também tem que levar em consideração que o Joel, a própria humanidade já tirou a filha dele e ele também não quer perder a sua nova filha que ele tá considerando. Então ele decide partir mesmo assim e dar um tiro, infelizmente, na Marlene. Só que a Marlene continua viva e o Joel sabe que a Marlene, se ela continuar viva, ela vai atrás da Ellie novamente, então o Joel, infelizmente, tira a vida da Marlene aqui pra não ter ninguém atrás dele. E também, né, galera, temos que lembrar que a Marlene era uma das pessoas que a Ellie gostava bastante, e aqui, claro, que entra mais uma das traições do Joel aqui nesse episódio. Só que essas mentiras não param por aí, porque durante o trajeto deles, a Ellie acorda ali no carro e tudo mais, e o Joel começa a contar várias mentiras pra Ellie, dizendo que a cura não deu certo, que a imunidade dela não teve eficiência e que a base ali do hospital acabou sendo invadida e por causa disso eles estavam fugindo. A Ellie até mesmo pergunta se a Marlene estava bem a respeito de tudo isso, mas o Joel ignora ela. Só que, gente, isso é grave, isso é muito grave, porque isso faz a Ellie ficar meio deprimida. Afinal, essas frases que o Joel contou pra Ellie fazem ela se sentir meio inútil, como se a imunidade dela, essa dádiva que ela recebeu, não tivesse serventia nenhuma. E o Joel guarda esse segredo até ele não querer mais. Tanto que depois eles chegam lá na aldeia do Wyoming, que é onde o Tommy mora, e nesse ponto a Ellie já tá começando a desconfiar de algumas coisas. Tanto que ela lembra lá daquela frase que a Maria falou pra ela, que você só pode ser traída por quem você confia. Então ela quer tirar aqui a prova real com o Joel. Até porque, né, fizeram tudo isso pra nada. Ela matou as pessoas que ela gostava troco de nada. Ela viu a galera que ela gostava se tornando infectado à toa, por motivo nenhum. Ela, inclusive, matou a Riley por motivo de nada. Então, com todas essas dúvidas aqui, querendo uma prova real, ela pede pro Joel jurar que tudo que ele falou sobre os vagalumes era realmente verdade, que nada daquilo de cura e tudo mais era verdade. E, bom, gente, o Joel jura pra ela e nem treme, não tem nenhuma ruga na cara dele. E a Ellie, obviamente, que acredita nessa traição. Porque, né, gente, afinal, a Ellie confia de olhos fechados no Joel. O problema é que essa sequência de mentiras e de traições aqui pra ele vai trazer graves consequências pra série The Last of Us e principalmente pra vida do Joel. Isso porque o doutor que ele acabou matando, o Dr. Jerry Anderson, é ninguém mais, ninguém menos que o pai da Abby. E se você que tá me assistindo já jogou o jogo, sabe que essa personagem é de suma importância pro desenvolvimento lá em The Last of Us Parte 2. Mas isso fica pra um próximo vídeo. Se você quiser conferir, não esquece de se inscrever aqui embaixo e, claro, deixar o like se você curtiu esse vídeo, porque tem vários conteúdos legais aqui. Tchau! Vejo você no próximo vídeo.